Bom dia a todos. Nós vamos começar hoje nossa aula semana 12, tá? Aula 23 e 24. Nós vamos trabalhar aqui em conjunto. Preparei uma aula só porque se trata do mesmo tema. Essa aula serve tanto para alunos da segunda série do ensino médio, quanto alunos do quarto período do novo ensino médio. Tá? Nossa aula em regime não presencial. Qual é o tema? O tema é porcentagem em massa e volume das soluções. Ok? Então vamos lá. Porcentagem em massa ou título em massa é a mesma coisa, um é sinônimo do outro, certo? Então, gente, em muitos medicamentos e produtos alimentares, líquidos e sólidos, como o vinagre e a bolacha, por exemplo, apresentam o teor da porcentagem de massa dissoluta M1, certo? Por exemplo, tem a porcentagem de açúcar na bolacha, né? A porcentagem de ácido acético no vinagre. Então, tudo isso é calculado através da porcentagem de título em massa, tá? Então, você vai ter o quê? A porcentagem da massa do soluto em relação à massa da solução inteira. A solução inteira é o M, tá? Como é que a gente calcula o M? O M1 mais o M2, onde M1 é a massa do soluto e o M2 é a massa do solvente. Então, eu coloquei para vocês, observação. M2 é a massa do solvente. Essa grandeza dá-se o nome de título, tá? Ou porcentagem em massa. Ou seja, título em massa, que é a letra grega Tesla, de uma solução, corresponde ao número de unidades da massa do soluto existente em 100 unidades da massa da solução, que é o M1 mais o M2, ou simplesmente M. Então a fórmula fica: título ou porcentagem em massa é igual a M1 vezes 100% dividido por M, certo? Então vamos ver alguma aplicação de alguns exemplos práticos para ficar mais fácil o entendimento desse conceito. Vamos lá? Então vamos ver aqui, exemplo 1. Calcule o título ou porcentagem em massa de uma solução feita a partir de dissolução de 400 gramas de glicerina, que é o C3H8O3, em 1.600 gramas de água. Então, para a gente calcular a porcentagem em massa ou título, nós usamos a fórmula, né? Título percentual é igual a M1 vezes 100% dividido por M. Então, para nós fazermos esse cálculo, nós temos que ter o M1 e o M. Só que nós não temos o M1 e o M, nós temos o M1 e o M2, que é a massa do solvente, que é a água. O M1 é a massa do soluto, que é a glicerina. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a massa da solução. O que é a solução? É juntar a glicerina com a água. Ou seja, nós vamos pegar o M1 mais o M2. Então, o cálculo da solução M é igual a 400 gramas de glicerina mais 1.600 gramas de água, que dá 2.600, que dá 2.000 gramas. Então, a massa da solução é quanto? 2.000 gramas. Calculado a massa da solução, agora a gente pode calcular a porcentagem em massa, já que a gente tem o M1, que é 400 gramas, e o M, que é 2.000. Então a gente joga na fórmula. Então fica como? Título em massa é igual a 400, que é o valor do M1, vezes 100%, dividido por 2.000, que é a massa da solução, que é M. 400 vezes 100% dá 40.000. Dividido por 2.000 dá 20%. Ou seja, o título em massa de glicerina é quanto? 20%. Ok? Vamos ver o exemplo 2. Qual é a massa existente em 600 gramas de uma solução aquosa de brometo de potássio, que é o KBrO3, com o título de 25%. Agora é diferente, ele deu a porcentagem e a massa do soluto, e que é a massa do solvente. Para fazer isso, nós vamos usar a mesma fórmula. Título é igual a M1 vezes 100% dividido por M, onde o M1 é a massa do soluto, que é 600 gramas. E o título é 25%. Então vamos lá, vamos jogar na fórmula. No lugar do título a gente coloca 25%. No M1 a gente coloca 600 vezes 100%. E o M, que é o que ele quer. Como ele quer o M, nós temos que isolar o M. Como é que a gente faz? A gente passa o M que está dividindo multiplicando. E passa o 25 dividindo. Ou seja, nesse caso, quando ele quer o M, o 25 troca de lugar com o M.
Aí você corta o porcentagem com a porcentagem e faz 600 vezes 100 dividido por 25, que dá 2.400 gramas. Então a gente achou a massa do soluto. Desculpa, da solução. Achando a massa de solução, agora ele quer a massa de água. Então ele quer o M2. Então a gente joga na fórmula para calcular o M, que é M1 mais M2, onde o M1 é o soluto, que é 600 gramas, e o M é a solução, que é 2.400. Então fica M igual a M1 mais M2. No lugar do M, coloca o 2.400. No lugar do M1, coloca o 600. Nesse caso, para resolver o M2, a gente passa os 600 para o outro lado da igualdade. Ele está positivo, ele passa negativo. Fica 2.400 menos 600. M2 é igual a 1.800 gramas de água. Certo? Agora, nós vamos ver a porcentagem em volume. A porcentagem em volume é a mesma coisa da porcentagem em massa. A única mudança é que agora ele é um líquido, tá? E aí nós vamos substituir o M por V. Então fica título em massa ou porcentagem em massa é igual a V1 vezes 100% dividido por V, onde o V1 é o volume do soluto, o V é o volume da solução e o V2 é o volume do solvente. Para que eu vou usar o V2? Você vai usar o V2 para calcular o V quando for necessário. O V é igual ao V1 mais o V2. Então vocês viram que praticamente é a mesma coisa do outro, só troca M por V. Vamos ver uns exemplos? Olha o exemplo 3. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, CH3COOH. É o vinagre que a gente consome em casa, em saladas, certo? Qual é o título em volume e a porcentagem em volume de 600... Desculpa, qual é o título em volume ou porcentagem em volume de 630 ml de ácido acético, presente em 700 ml de vinagre? Então vamos ver. A fórmula que nós vamos usar é essa. Título em porcentagem é igual V1 vezes 100% dividido por V, onde V1 é o soluto. Quanto soluto nós temos? 630, que é o ácido acético. E o V é a solução. Qual é a solução? 700 ml de vinagre. Então vai ficar, no lugar do V1 a gente coloca 630 vezes 100%, no lugar do V a gente coloca 700. Então fica 630 vezes 100%, que dá 63.000%. E divide por 700, que dá 90%. Então a porcentagem de ácido acético em solução deu quanto? Em vinagre deu quanto? 90%. Ok? Vamos ver o exemplo 4. O etanol possui concentração em volume de volume por volume de 98%. Calcule o volume em mililitros de água existente em 10 litros desse álcool. Então, para calcular nós vamos usar a mesma fórmula. O título percentual é o V1 vezes 100% dividido por V. O que ele forneceu para a gente? Ele forneceu a porcentagem de etanol, que é 98%, que é o título, e o volume da solução, que é o álcool, que é 10 litros. Primeiro ele quer a resposta em ml. Então nós vamos transformar os 10 litros em ml. Nós vamos pegar o valor e multiplicar por 1.000. Conforme abaixo aí, ó, 10 litros vezes 1.000 é igual a 10.000 ml. Certo? Depois que a gente faz isso, a gente joga na fórmula. No lugar do título, a gente coloca 98%. Mantém o V1 que ele quer vezes 100. E no lugar do V, que é a solução, o volume da solução, a gente coloca 10.000. Nesse caso, o 10.000 está dividindo, passa multiplicando. Fica 98% vezes 10.000. E o 100% que está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 100%. Corta o porcento com o porcento, faz 98 vezes 10.000, aperta igual na calculadora e divide por 100, dá 980 ml. Esse é o volume de etanol, que é o soluto.
Ele quer o de água, que é o solvente. Então, nós vamos ter o V1, que é o soluto 980 ml, o V, que é a solução, que é o álcool 100. Para calcular o V2, a gente joga na fórmula. V1 é igual... Desculpa, V é igual a V1 mais V2. V é os 10.000, V1 é os 9.800 mais V2. O 9.800 está positivo, passa negativo. 10.000 menos 9.800. V2 é igual a 200 ml de água, ok? Exemplo 4, exemplo 5. Uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Questão de vestibular. O rótulo de um produto usado como desinfetante apresenta, entre outras, a seguinte informação: contém 370 ml de solução de formaldeído em 630 ml de água. Determine a porcentagem em volume desse desinfetante. Então a fórmula porcentagem volume é a mesma. Porcentagem volume e título é a mesma coisa. Título percentual é igual a V1 vezes 100% dividido por V, onde o V1 é 370 ml, o V2 630 ml, logo a gente calcula o V usando a fórmula V igual a V1 mais V2, certo? V é igual a 370 mais 630. Então o V é quantos ml? 1.000 ml. Então nós achamos a massa, o volume do desinfetante, certo? Agora a gente calcula, a gente tem o soluto que é 370 e a solução que é 1.000. A gente calcula a fórmula usando a porcentagem. Título percentual é igual a 370 vezes 100% dividido por 1.000. Fica 37.000 dividido por 1.000. Título porcentagem é igual a 37%, certo? Gente, então nossa aula, tá? Qualquer dúvida, pode me procurar no privado que eu ainda tiro as dúvidas, ok? Espero que tenha sido de alguma importância didática para vocês essa aula, ok?